Maravilha! Boa noite oficialmente a todos. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje, nosso último dia do Festival de Primavera, e teremos a honra, eu e o professor Ney, de fazer esse encerramento de último dia aqui com vocês, com o assunto de Deep Learning em ação. E antes de começar, quero conhecer um pouco mais de vocês. Mandem aqui no chat respondendo essas perguntas. Qual é a área de atuação de vocês? A macro área, tá? Não precisa ser a formação exata ou a atuação exata. Vocês trabalham com tecnologia, já atuam com dados, atuam na área de negócios, marketing, gestão de pessoas, estão atuando na área da saúde, na área técnica, assistencial ou em outras atividades. TI Vendas, Dirceu. PMO, Carlos, quem mais? Vão respondendo aí, para que eu possa ter uma ideia do que vocês atuam, o que que vocês estão buscando. Me falem também qual que é o envolvimento que vocês têm hoje com o IA. Se nenhum, se nem começaram a usar IA generativa, nem chat GPT, se já usam alguma ferramenta, se estão utilizando de forma intermediária, utilizando alguma ferramenta um pouco mais avançada. E o seu objetivo? Provavelmente, se você entrou no nosso festival, no festival do LabData, você está buscando algo, né? Buscando uma complementação, buscando uma formação, seja para migrar de área, iniciar uma carreira ou complementar a formação, que foi meu caso, que eu já retorno aqui com vocês sobre a minha caminhada, a minha jornada com dados e inteligência artificial. Legal, Dirceu usa chatbot, Ronaldo em publicidade e propaganda, Ricardo, várias ferramentas, mas sem programação, Copilot, bastante uso de ferramentas generativas, né? Do Gemini, o Copilot. Legal, muito bom, muito bom. Complementando a formação aqui, o Ricardo. Ana Paula também complementando a formação. Muito bem, obrigado pela resposta. Que assim eu vou dosando, eu vou fazendo um paralelo também com a minha história e com o que eu vou trazer aqui para vocês. Para quem ainda não conhece a FIA, a FIA é referência em educação executiva, líder e tem diversas certificações, além de participações filiadas em instituições que garantem a qualidade do ensino. Então, para quem está buscando uma formação, vale muito a pena usar esses parâmetros como comparação, tá? Quando eu fui fazer a minha formação aqui na FIA, logicamente eu levei isso em consideração. É importante que vocês olhem também. Ele, embora ele não analise curso a curso, ele avalia muito como a instituição considera e planeja e executa as atividades relacionadas ao curso. O LabData é coordenado pela professora doutora Alessandra Montini, com quem eu já tive aula, fui aluno dela aqui também, uma energia enorme. Aproveito para agradecer o convite, a oportunidade de estar falando aqui. Obrigado, professora Alessandra, e a Camila também, que fez esse convite pessoalmente. A Camila do LabData, para quem foi ou vai ser aluno, certamente vai ter uma interface aqui com a Camila no LabData. A professora a professora Alessandra Montini, com uma ampla experiência em dados, formada, formada aqui pela FEA, USP, onde ela também fez o doutorado. Então, certamente vocês, ou nós, como alunos, que eu também ainda sou em alguns cursos de extensão, estamos em boas mãos. E para falar um pouco de mim, da minha história, eu fundei recentemente uma startup que está numa fase de pré-lançamento, utilizando IA generativa para análise de dados em vendas, para ajudar na formação
e desenvolvimento de competências na área específica de vendas, que é a minha maior área de atuação. Eu sou formado em fisioterapia e aí pode conectar com a história de alguns de vocês. Não vim da área de negócios, não vim da área de dados, de exatas, e pode ser que você também esteja vindo de uma área que não esteja muito bem relacionada com dados, com inteligência artificial, e se perguntando se conecta, se pode servir para você. Então fica aqui a minha história, né, vindo da formação em fisioterapia lá em 2007. Depois fiz uma formação em terapia intensiva, trabalhei alguns anos em UTI até em 2010, quando eu fiz a minha transição para a área de negócios. Então, de repente, você está também nesse momento de uma transição, buscando mudar a sua trajetória profissional e saiba que é possível, independente da sua formação inicial, da sua formação base. Depois que eu entrei na área de negócios, eu trilhei uma jornada para avançar num conhecimento que eu não tive na minha formação base, que foi em gestão comercial, onde eu fiz pela FGV. Depois de já alguns anos na área comercial, direcionei aqui também para consultoria empresarial, que hoje é uma das atividades que eu realizo. Fiz consultoria empresarial aqui na FIA. Fiz um pós-MBA em marketing estratégico na SPM, vi que tem alguns colegas aqui, por exemplo, o Fidel, formado em publicidade, né? Então, áreas correlatas, vi mais alguém aqui também formado em propaganda, áreas relacionadas, e cada vez mais a gente tem usado em marketing ou em vendas, que eu também atuo, dados e modelos de IA para tomada de decisão. Por último, eu fiz uma pós-graduação em Data Science e Inteligência Artificial aqui no LabData. Na época, eu estava numa posição executiva de gerente de produtos, e um dos meus desafios era fazer a previsão de vendas. Na época, sem tanto conhecimento, eu utilizava um modelo de suavização exponencial que a gente encontra fácil no Excel, mas dava um erro muito grande e não atendia a necessidade. A empresa, na época, não conseguia ter, uma equipe de dados que pudesse dar esse suporte. E eu, na vontade de agregar para a empresa, agregar para a minha atuação, fui buscar, assim como alguns de vocês estão aqui, buscar uma complementação para a minha formação, para a minha atividade. Dentro das escolhas que eu fiz, dentro das opções que eu tinha, eu escolhi aqui o LabData, FIA, por todo o histórico, por toda a competência, para ser aluno. Hoje tenho mais de 15 anos de experiência em gestão de marketing e vendas, gestão de produtos. Minha atuação sempre foi na área da saúde. Hoje atuo como consultor, professor, facilitador em alguns eventos e algumas palestras voltados para marketing e vendas B2B. Sou sócio também da Funil de Vendas, onde atuo com facilitação para estruturação de processos comerciais e atuo num momento específico da semana com análise de dados, machine learning e IA, para excelência acadêmica e para desempenho em vendas, né? Excelência acadêmica. E aí eu trago com propriedade por atuar na área de educação, com foco em excelência em vendas. Quando a gente olha aqui, né, para o Labdata e algumas associações, né, como a AMBA, como a AACSB, vocês podem consultar e ver como isso impacta na qualidade do ensino que vocês terão aqui na FIA. E pessoal, falo assim, sendo aluno, não tenho nenhum vínculo de professor ou qualquer outro vínculo com a instituição. O que eu tenho é uma enorme gratidão e uma conexão com o Labdata, com a FIA, por ter sido aluno e ainda faço alguns cursos de extensão aqui na escola. Vamos ao conteúdo. O que eu vou trazer para vocês nessa próxima 1 hora? Passa super rápido, mas devo conseguir passar por tudo aqui e ainda responder algumas dúvidas que surjam de vocês, que vocês podem mandar aqui no chat ou levanta a mão e a gente abre aqui o microfone para vocês tirarem dúvida também. Vou passar por um nivelamento sobre AI Deep Learning,
sobre tomada de decisão empresarial, que é aí onde entrou o contexto da minha vinda para o ambiente de análise de dados e inteligência artificial. Decisões específicas em marketing e vendas, que é meu background, que é onde eu mais atuei. E eu vou trazer alguns exemplos, para ser mais específico, quatro exemplos específicos de deep learning associados a marketing e vendas. A qualquer momento vocês podem me interromper. Para quem não assistiu ainda ou não acompanhou o festival, as outras aulas, vocês tiveram e estão gravadas, vocês podem assistir no YouTube, aulas com o professor Felipe, com o professor Marcelo, com a professora Nina e com o professor Ângelo, que vocês podem complementar esses assuntos. A professora Nina falou bastante sobre Deep Learning, aliás, sobre Machine Learning. O professor Ângelo também falou ali sobre machine learning. A último encontro antes de hoje, o professor Marcelo também trouxe algumas aplicações práticas de deep learning. Então, se você não assistiu ao vivo, não percam a chance de acompanhar, ao menos pelo YouTube, onde vocês conseguem ver essas aulas gravadas. Bom, vamos lá. Para nivelar o conhecimento de todos, inteligência artificial é uma grande área de estudo, é uma grande área de aplicação. E a gente tem ouvido falar muito, principalmente nos últimos 5 anos, mas ela não é tão recente assim. Eu já vou trazer um pouco do histórico. Dentro da área de inteligência artificial, nós temos o machine learning. Dentro de machine learning, redes neurais. Dentro de redes neurais, deep learning, onde ali se encontra a IA generativa. E na IA generativa, os modelos de linguagem natural, que é o que a gente mais tem sido impactado e ouvindo falar com o ChatGPT, com o Gemini, com o Copilot. Então, o que a gente vai falar hoje aqui está principalmente relacionado aqui à área de Deep Learning, que vai abordar também um pouco de IA generativa e de LLM. Todo mundo está bem ambientado com esses conceitos? Se tiver alguma dúvida, manda aqui no chat. Só para a gente ficar bem alinhado aonde está o conceito. Então, o que é Deep Learning, o que é IA generativa, não representa o todo da inteligência artificial, que é muito mais ampla. Dentro de Machine Learning, que faz parte da inteligência artificial, nós temos as redes neurais. Mas além das redes neurais, temos outras técnicas clássicas de Machine Learning que não envolvem necessariamente redes neurais. Então, para vocês verem que o estudo é bem amplo. E dá para conhecer assistindo cursos, vídeos de forma isolada, lendo livros de forma isolada? Dá, mas depende de um desempenho, assim, de ser autodidata forte, tá? Porque são conhecimentos amplos e ao mesmo tempo profundos relacionados ao tema. Bom, um pouco da história. A gente tem ouvido falar bastante de LLM e muitas vezes, poxa, inteligência artificial é de muitos anos. De fato, nem perto do que a gente tem hoje, devido à capacidade computacional, ao desenvolvimento de arquiteturas e à quantidade de dados disponíveis que formaram o arcabouço para que a gente tivesse a evolução que a gente teve na última década, talvez nos últimos 20 anos. Mas a história da IA e do Deep Learning começa, ou até antes, ou pelo menos ali em 1957, com a construção do primeiro neurônio artificial, conhecido como Perceptron, que, embora tenha nascido lá em 1957, ainda hoje é muito utilizado. Tivemos um período de baixo desenvolvimento, de baixas pesquisas, conhecida como o inverno da inteligência artificial e depois algumas evoluções importantes, como o mecanismo de backpropagation, que permitiu a utilização dos multilayers perceptrons, que deu origem aqui ao deep learning. Quando a gente fala de perceptron, a gente fala de uma rede feed-forward com uma camada, e quando a gente já vem aqui com o advento do backpropagation, colocar várias camadas
de neurônios artificiais que dá profundidade e aumenta a complexidade do modelo, mas também aumenta a complexidade dos problemas que ele pode tratar. Ainda existia, até o final da década de 80, começo da década de 90, uma dificuldade de se trabalhar com dados que estivessem conectados temporalmente, ou seja, com uma sequência. E aí o surgimento das redes neurais recorrentes, da CNN, da rede convolucional e do LSTM, isso foi sanado, ou pelo menos para a época, foi um avanço enorme no uso de redes neurais. Mais à frente, em 2017, um momento também é, que a gente pode chamar como divisor de águas, o nascimento das redes Transformer, e que permitiu o surgimento da LLM como conhecemos hoje. Lógico, não parou nisso. A gente falava bastante LLM, no começo dos anos 2020, e hoje a gente já amplia esse conceito como LMM, ou modelos multimodais, grandes modelos multimodais nativos, onde o modelo pode trabalhar tanto com texto, com imagem, com áudio, tudo ao mesmo tempo, integrado numa mesma arquitetura. E aí dá origem também o que a gente chama dos modelos fundacionais, que são esses grandes modelos que a gente utiliza como base para a inteligência artificial hoje. E para classificar a utilização de inteligência artificial e do deep learning, é comum que a gente divida um pouco os domínios de atuação. Quando a gente fala de imagem, a gente fala de visão computacional, a gente utiliza a rede neural para classificação de imagem, detecção de objetos ou mesmo para geração de imagens. Processamento de linguagem natural, classificação de texto, geração de texto, análise de sentimento, processamento de fala, transformar a fala em texto ou o inverso, pegar o que é texto e transformar em fala. E ainda processamento de áudio e outros sinais. Quando a gente fala outros sinais, por exemplo, um eletrocardiograma, um encefalograma, um eletroencefalograma, para detecção de padrões, classificação, ou até mesmo para gerar áudio, para gerar música. Existem outros domínios especializados, que não vou entrar em detalhe aqui, mas, embora não tão, digamos, acadêmico, tudo que não envolve visão computacional, processamento de linguagem natural, de fala, enfim, o que é mais clássico do uso da inteligência artificial do Deep Learning, acaba sendo classificado aqui como o uso clássico de dados estruturados ou dados tabulares. Então você pode encontrar ali muitas utilizações. Quando a gente estiver falando de imagem, a gente fala de visão computacional. Quando a gente fala de LLM, por exemplo, a gente está falando de processamento de linguagem natural, que não é exclusiva de LLM, já se fazia há algum tempo com o uso das redes recorrentes, LSTM, por exemplo, para dar sequência do texto e conseguir ter um contexto de linguagem. Agora, o que é estruturado, o que não é um dado não estruturado, como linguagem natural e visão computacional, a gente acaba agregando aqui nos dados, na análise de dados estruturados. Tudo bem até aqui, pessoal? Estou vendo nenhum movimento do chat, espero que estejam todos compreendendo. Qualquer dúvida, mandem mensagem aqui. Uma outra Sim, por enquanto tudo forma, bem. legal, legal. Uma outra forma de classificar a inteligência artificial e o deep learning é pelo tipo de rede, pela arquitetura, que é como a gente chama o formato, o tipo de neurônio e a estrutura como eles se relacionam. O primeiro formato que a gente teve, que é a rede feed-forward, que primeiro foi lá com o Perceptron, uma monocamada, evoluiu para um MLP, Multilayer Perceptron. Tivemos depois a evolução para redes recorrentes, que a gente tem aqui três principais, a própria RNN,
a LSTM e a GRU. Vou trazer alguns cases aqui, principalmente relacionados a LSTM e GRU. Temos também uma arquitetura chamada de arquitetura convolucional. São as CNNs, tá? Redes neurais convolucionais. E por último, as redes baseadas, as redes baseadas em atenção, que são os transformers que deram origem aqui aos modelos de linguagem. E aí temos os grandes modelos de linguagem, não existe uma classificação muito definida em relação a quando o modelo de linguagem passa a ser um grande modelo de linguagem, mas se estabelece aí por volta de 8 milhões, 8 bilhões, 10 bilhões de neurônios, de parâmetros, perdão, você já começa a ter um modelo grande de linguagem. Se a gente olha os modelos mais recentes, 500 bilhões, 1 trilhão, 1,5 trilhão de parâmetros, e aí dá para ter uma dimensão da evolução desses modelos. Além dos grandes modelos de linguagem que são treinados com texto, os modelos multimodais, que não só recebem imagem e pré-processam imagem, áudio, mas eles trabalham nativamente com imagem, com texto e outras entradas. Até ali próximo do GPT-3, o que o chat GPT fazia? Ele pegava uma entrada de imagem, ele pré-processava, transformava ele numa entrada de texto compatível com o modelo, e aí gerava o retorno. Num dado momento, começou-se a treinar esses modelos nativamente com áudio, com imagem, o texto, que já era clássico, e esses modelos passaram a chamar de multimodais nativos. Uma evolução um pouco maior desses mesmos modelos são os modelos de raciocínio, que já incorporam no treinamento um raciocínio mais complexo. Então, sabe quando você usa lá o GPT, ele está lá raciocinando, pensando? São essas formas de utilização dos modelos de raciocínio, dos grandes modelos de raciocínio. Eles são multimodais, mas agregam também um processamento de raciocínio mais profundo para gerar uma resposta. Outra forma de classificar também o machine learning, o deep learning, é pelos problemas que eles resolvem ou pelas tarefas que eles executam. Por exemplo, a gente pode usar tarefas de classificação que responde a uma pergunta como a qual classe isso pertence? Por exemplo, eu posso usar isso para classificar alguns clientes. Eu tenho uma base onde eu já classifiquei esses clientes, faço um treinamento supervisionado, pego um novo cliente com os mesmos dados, tipo de dados que eu tenho, e eu consigo classificar esse cliente automaticamente nas classes que eu já pré-determinei. Consigo usar também para identificar clientes que vão dar churn ou não churn, ou seja, vão sair da minha base de clientes, são clientes que eu vou perder. Aí eu posso classificar, ele vai ou não vai dar churn de forma binária. Posso usar esse mesmo método de classificação para identificar se o meu lead, meu potencial cliente, tem fit ou foi qualificado ou não tem fit. Bem de forma binária mesmo, tá? Modelos de regressão, tarefas de regressão. Responde uma pergunta: qual é o valor esperado? Por exemplo, preço. Dado uma situação no tempo, um determinado ponto no tempo, que eu estou considerando algumas variáveis, qual o preço eu posso esperar para aquele meu produto? Considerando, por exemplo, temperatura, qual é a demanda que eu vou ter de sorvete ou de cerveja? Dado as características que eu tenho de determinado cliente, qual que é o risco de crédito que eu tenho em fazer um empréstimo para ele? Ou, ao contrário do que eu coloquei aqui, como uma classificação,
bom lead, não bom lead, lead qualificado, lead não qualificado, eu posso gerar aqui um score para esse lead. Ou seja, qual que é a probabilidade dele se tornar cliente, dado as características, as variáveis, as informações que eu coletei desse lead. Então eu deixo de ter algo que é categórico, bom lead, mau lead, lead qualificado, lead não qualificado, para ter um retorno, uma saída que é um número contínuo, 50% de probabilidade, 90% de probabilidade de fechamento. Tenho ainda as tarefas de previsão temporal, as análises de série temporal, que responde à pergunta: o que tende a acontecer no futuro? Por exemplo, é o problema que eu tinha na ocasião de qual é a nossa previsão de vendas, ou como eu devo me preparar, para quanto de demanda eu devo me preparar. Para isso, eu tenho que analisar uma série histórica. Diferente da regressão, onde eu tenho alguns pontos específicos no tempo, e eu posso usar também análise de regressão para análise temporal, mas quando eu falo de análise temporal especificamente, eu tenho que ter um contexto de tempo, de linha de tempo, para poder prever o próximo passo. Muito comum, previsão de vendas, volume de vendas, previsão de receita. Posso ter ainda modelos ou tipos de tarefa de clusterização. Que grupos naturais existem? Diferente do que eu faço aqui na classificação, onde eu treino meu modelo para dizer é, a qual classe ele pertence. Por exemplo, eu pego uma imagem, um conjunto de imagem de gatos e cachorros, como o professor Ângelo trouxe no exemplo aqui da aula anterior, e eu quero determinar se é um. Pego uma nova imagem e quero determinar se é um cachorro ou é um gato. Eu treinei esse modelo antes. Na clusterização, não. Eu pego todos os dados e, sem treinar esse modelo, eu entrego e falo assim: olha para mim, vê se eu tenho algum grupo distinto aqui nesses dados. E aí ele serve muito para segmentação ou agrupamento de acordo com o comportamento de compra, por exemplo. E posso ter também as tarefas de geração de dados ou geração de conteúdo, que a gente tem usado bastante. Geração de imagem, geração de texto, geração de áudio, de outros dados sintéticos, entre outras aplicações aqui mais específicas, como detecção de anomalias, sistema de recomendação. Tá? Então, quando a gente olha para o uso da inteligência artificial, para o uso do machine learning, pro uso do deep learning, se eu consigo identificar qual é a tarefa que eu preciso, isso facilita na escolha do modelo que eu vou utilizar. Avançando aqui, agora, quando eu olho para as bases da inteligência artificial, para o histórico, para os modelos, ele não me ajuda numa principal questão, que é o que traz aqui para a gente na mudança de identidade visual, na mudança de posicionamento da FIA. Quem viu essa mudança de posicionamento? Quem acompanhou essa mudança de posicionamento recente da FIA? Me manda aqui no chat aqui, ó, vi, não vi, mudou cor, mudou toda a identidade visual. E tem algo interessante que eles trazem aqui, ó, da sala de aula para a sala de decisão. Agora, se eu olho só o contexto de fundamentação da inteligência artificial, ele não me diz muito sobre como levar para a decisão. É comum que quando a gente conheça uma nova ferramenta, como por exemplo o Deep Learning, eu queira buscar os problemas que se adequem àquela minha solução. É como se eu tivesse um martelo e saísse pela casa. Onde eu vou martelar? E não é isso que a gente busca. Então, para agregar valor numa empresa, quando a gente sai aqui da formação, se você quer atingir níveis gerenciais, se você quer ser bem remunerado, o que que a gente tem que fazer? Agregar valor à tomada de decisão. É isso que a gestão, né, um diretor, um gerente espera da atuação de quem está na área de dados. É ajudar nessa tomada de decisão. E quando a gente fala de tomada de decisão, a gente fala aqui de diferentes níveis.
A gente tem um nível estratégico de decisão, CEO, diretor, presidente, onde as decisões afetam o horizonte de longo prazo, o nível de incerteza é muito alto, são problemas não estruturados, são problemas novos e a tomada de decisão ela é embasada muito em dados, mas ela também tem um componente de feeling, de percepção, que está baseado na experiência dessa pessoa, desse diretor, dessa gerente, dessa diretora, dessa presidente, que não consegue ser mapeado com os dados. Ainda assim, dá para a área de dados auxiliar nessa tomada de decisão. Eu já vou trazer um pouco mais de contexto aqui de algumas aplicações. Temos também o nível tático, normalmente o nível de gerência, uma gerência média, dependendo do tamanho da empresa, uma supervisão, onde essas decisões afetam a empresa no médio prazo. Os problemas, eles, embora não tão estruturados, eles também têm um nível de incerteza um pouco menor. Então a gente chama de problema semi-estruturado. De repente ele acontece com alguma frequência, mas não exatamente da mesma forma. Tem uma alta importância e os dados, as análises, um BI ou os modelos de deep learning, modelos de machine learning podem auxiliar muito nessa tomada de decisão. E temos também o nível operacional, horizonte de curto prazo, problemas bastante estruturados e recorrentes, baixa incerteza, a importância dele, é o que a gente falou de importância local, uma decisão errada, ele não afeta a empresa como um todo, diferente dos outros níveis. Normalmente o que a gente usa aqui é padronização da tomada de decisão, ou mesmo modelos, por exemplo, de agentes de IA que tomam a decisão sozinha, ou até colocam um ser humano ali no loop para tomar uma decisão, mas tendendo a automatizar. E trazendo para o contexto de marketing, quando a gente fala de decisões estratégicas, a gente está falando em definir o que a gente fala aqui do STP, segmentação, targeting e posicionamento, que é o que define a estratégia de marketing da empresa. Quando a gente fala de marketing tático ou decisões táticas de marketing, a gente fala dos famosos 4Ps: produto, preço, praça e promoção. São decisões comuns e relativamente rotineiras na área de marketing. Elas são constantemente revistas, embora não aconteça todo dia, como as decisões operacionais, como, por exemplo, seleção de público para campanha, atividades aqui de segmentação, qual mídia utilizar, em qual canal de comunicação eu vou investir, como eu estou gerando ou classificando meus leads. E nesses pontos de decisão, aqui eu posso ter alguma automação. No nível tático, eu consigo trazer diversas análises, como a gente viu, de previsão de demanda, classificação de clientes, uma segmentação tática, quando a gente fala de comunicação, que é um pouco diferente dessa segmentação estratégica, que pode sim se beneficiar da clusterização, mas envolve também algumas outras análises mais profundas, que talvez a LLM seja mais adequada para trazer um contexto de avaliação. E caminhando para o final, quero trazer aqui alguns casos de aplicação para vocês de Deep Learning na área de marketing e vendas. Então, esse case aqui, esse artigo, trata da aplicação de um modelo de Deep Learning para predição de demanda. Então, o que que eles avaliaram? Alguns modelos de predição. Aqui eu tenho um modelo clássico de ARIMA, que é um modelo autorregressivo. Tem o LSTM, que é um modelo de rede neural. Tem o Random Forest, um modelo de machine learning, um outro modelo de Machine Learning SVR e um modelo que eles construíram baseado em rede neural. E olha o resultado que eles tiveram aqui, ó, o que está aqui como ours, ou nosso modelo,
aqui em roxo, ao longo dos meses de análise, comparando a acurácia do modelo, utilizando as redes neurais, como é bastante superior a outros modelos, mas também o segundo modelo que mais se aproxima é o LSTM, uma aplicação de caso real, tá? Tendência de demanda e aplicação de Deep Learning. Um outro caso, ah, tomada de decisão em qual mídia e quando investir, utilizando aqui um modelo de mix de marketing com Deep Learning, identificando que, de acordo com as impressões, ou seja, quantas pessoas veem os meus, ou quantas vezes minha mídia é mostrada para o meu público, independente se ele está mostrando para a mesma ou para novas pessoas, e o quanto ele contribui para visitas no meu site. Ou seja, se eu consigo visualizações aqui até próximo de 5.000 visualizações, eu estou numa curva crescente. Ou seja, meu ROI é alto. Eu invisto, tenho mais visualização e ele eleva bastante as minhas visitas. Depois desse ponto, ele começa a reduzir a performance. Até quando chega aqui de 8 a 10 mil impressões, ele começa a formar um platô. Ou seja, qualquer investimento adicional que eu faça nesse momento, ele não corresponde de forma direta às visitas no site. Então, começa a ter menos retorno por real investido. Um outro modelo, previsão de churn, uma vez trouxe, a avaliação com rede neural, aqui é um Multilayer Perceptron, né, um MLP, onde eu tenho diversas camadas, aqui três camadas ocultas, com neurônios do tipo Perceptron, para classificar que em duas saídas, se ele vai dar churn ou se ele não vai dar churn. Uma forma clássica também na utilização de rede neural aplicada a vendas. Um, um, um terceiro exemplo, forecast, previsão de vendas, utilização de CNN, né, rede neural convolucional, e LSTM, Long Short Term um, Memory, Long Short Term Memory. E a avaliação de previsão de volume de vendas, uma aplicação bem específica aqui de drogas anti-câncer, e como utilizar para previsão de vendas. Então, o que está aqui em azul são os dados históricos, o que gerou aqui em vermelho foi a previsão, e o que está aqui em amarelo, acompanhando muito próximo, com exceção desse pico, né, está aqui em laranja, com exceção desse pico, o que acompanhou aqui são os dados reais. Notem que, apesar de um excelente modelo, ele ainda tem alguns erros. Por exemplo, como prever um pico de demanda tão alto? É um desafio. É o desafio, por exemplo, que eu enfrentei na previsão de demanda para organizar investimento na área produtiva quando a gente estava voltando da da pandemia. Quer dizer, todo o histórico que a gente tinha, ele não servia para muita coisa, porque na pandemia zerou praticamente a demanda e estávamos voltando com aquele desafio de prever demanda para trazer as pessoas de volta, contratar mais pessoas, comprar mais insumos. E para concluir, o que eu quero deixar como reflexão para vocês: o Deep Learning gera valor quando transforma dados em decisões melhores, não quando se limita à sofisticação da técnica. De novo, o contexto que eu trouxe. É comum quando quando a gente aprenda um novo modelo, aprenda IA, aprenda Deep Learning, Machine Learning, a gente busca encaixar a nossa solução para um problema, busca um problema para a nossa solução. Quando você estiver na empresa e olhando para os seus clientes internos, olhe para onde estão os problemas e aí sim escolha as melhores ferramentas para agregar valor e ajudar na tomada de decisão. Dúvidas eu estou à disposição. Obrigado, pessoal. E podem abrir o áudio, abrir câmera ou mandar aqui no chat que eu vou ficar
Muito feliz em tirar as dúvidas aqui com vocês. Douglas, uma das coisas que eu vou até falar na minha aula, né, na apresentação, e é muito importante isso que você colocou, esse destaque que você está dando para os alunos agora, muitas vezes, eu aprendo Deep Learning, aprendo Machine Learning, quero usar isso, e já bota como, começa pela tecnologia e não pelo problema. É. E esse é uma das grandes falhas em implementações de soluções usando IA em geral. Se preocupem sempre com o problema primeiro, depois Obrigado, escolham a professor. tecnologia correta. Obrigado, Marco. Obrigado, Marli. Se quiserem complementar, trazer algum outro contexto. Obrigado, Daniela. Se alguém tem alguma experiência também de aplicação, fique à vontade para compartilhar. É um ambiente seguro aqui para a gente trocar ideia. Obrigado, Eduardo, Emília. Diferença entre machine learning e deep learning. Quando a gente fala de machine learning, a gente ainda não fala de redes neurais. As redes, para ser classificado como deep learning, a gente está usando obrigatoriamente redes neurais e mais do que uma camada. Tá? Lá no início do desenvolvimento, quando eu trouxe aqui do início da rede neural, deixa eu voltar aqui no slide específico, aqui, ó. Quando surgiu o Perceptron, ele era de uma monocamada de rede neural. Tá? Foi possível fazer o deep learning ou várias camadas de perceptron, várias camadas de redes neurais, de neurônios, a partir desse, por volta aí de 1970. Tá? Então, machine learning envolve algumas técnicas clássicas. Deep learning, obrigatoriamente redes neurais e mais de uma camada. Marco, qual o maior desafio da aplicação de Deep Learning na área de vendas? Acho que eu acredito que o maior desafio para qualquer aplicação de Deep Learning é a quantidade e qualidade dos dados, Marco. Depende de muitos dados. E classicamente a área de vendas não contribui muito com dados, né? Preenchimento de CRM, por exemplo, dados dos clientes. O que é mais fácil obter são os dados que aparecem como vendas, ou receita de vendas, ou volume de vendas. Aí a gente consegue utilizar. Mas o Deep Learning, ele precisa de um grande volume de dados. Então, e aí, né, que a gente estava comentando, olha para o problema, olha para a situação e aí escolhe a ferramenta. Porque se eu quiser tratar tudo com Deep Learning, eu posso cair em problemas, por exemplo, de overfitting. Ou não chegar numa resposta porque eu não tenho uma quantidade de dados suficiente. Além do que, para rodar um Deep Learning, eu preciso de mais recurso computacional. Normalmente a gente precisa ali de uma placa de vídeo, precisa usar a GPU. A CPU sozinha ou vai demorar demais, ou você nem vai conseguir rodar o modelo. Mas ó, tem muita aplicação de Deep Learning para área comercial, né? A previsão de vendas, o fit do cliente com o negócio. Então, se eu pego um grupo de clientes que eu não vendi, outro grupo de clientes que eu vendi, quais fatores estão relacionados a esse sucesso de venda? É o vendedor? É o momento do mês? É a característica daquele cliente? Obrigado, Márcio. José, seja bem-vindo. É possível fazer uma aplicação de Deep Learning para fazer o serviço de SDR? Tem acontecido, e aí, sim, a Deep Learning engloba também os modelos de linguagem com fala. E tem algumas aplicações, sim, que ligam para o cliente e simulam uma conversa. Então, não é toda Deep Learning, ele envolve uma camada mais profunda ali, que é o que a gente trouxe aqui, de um modelo multimodal. Ele tem que processar
as instruções e ainda conversar de forma natural. Mas dá sim para substituir o SDR. Tem algumas ferramentas específicas para isso. Pelo menos duas no Brasil em atuação que substituem o papel do SDR. Investir em Deep Learning e em CRM para pequenas empresas, grandes corporações, não. Marli, você tem alguns CRMs que já têm tecnologias de inteligência artificial embarcada. Não necessariamente deep learning, mas você tem, por exemplo, o Salesforce, é um grande CRM, depende de um bom investimento, mas você tem outros sistemas de CRM que já embarcam alguma inteligência artificial, seja a IA generativa, seja alguns modelos de previsão que pode estar ali no machine learning ou no deep learning. Mas já tem sim, e algumas ferramentas nem são tão caras. A Daniela, vejo que há muitos tipos de dados na área de marketing e mídias digitais. Como você enxerga o desafio de priorizar os dados mais relevantes para o treinamento de ferramenta de Deep Learning, para o Mix Modeling, por exemplo? Daniela, mídias digitais, o que a gente tem visto são ferramentas já embarcadas na própria rede social, por exemplo. O que a gente tem na plataforma do Meta, onde ele automaticamente já direciona o seu criativo, direciona a sua campanha para quem está respondendo melhor de acordo com uma resposta-alvo. Aí isso tem sido mais frequente. Agora, o desafio de priorizar os dados mais relevantes. É difícil saber quais vão ser os dados mais relevantes. Em geral, a gente faz um pré-processamento dos dados, faz uma análise, utiliza os dados que a gente tem, o que a gente supõe que vão ter impacto, e aí vai filtrando e tirando aquilo que não tem impacto no modelo. É o que a gente faz, por exemplo, com regressões. Então, a gente avalia qual que é o impacto de cada variável no modelo, e se ele não tem impacto, só está poluindo, a gente tira. Muitas vezes, tirando uma variável ou outras variáveis, o modelo melhora. Tem algum CRM de graça para pequenas empresas? Tem bastante. Tem muito CRM que é gratuito para duas, três, quatro pessoas. Agora, você provavelmente não vai ter features, né, avançadas. Você não vai ter, por exemplo, uma LLM embarcada ou modelos de regressão, classificação embarcadas no CRM gratuito, tá, na licença gratuita. O Marli, a lista de Excel é comum, mas você perde bastante ali de não usar um CRM. Feito, pessoal, mais alguma? O RD é boa. O RD tem gratuito, se eu não me engano, até quatro usuários. E nos planos maiores você tem inteligência artificial. Feito, mais alguma dúvida? Vai bater aqui exatamente uma hora de que estava reservado para nossa conversa. Se tiverem mais dúvida, eu fico à disposição. Fico à disposição também no LinkedIn. Quiserem me contactar por lá, trocar uma ideia, tirar dúvida, eu fico à disposição para conversar, gente. Obrigado, viu? Obrigada, professor. Giovana, Tchau. obrigado. E passa a bola para você, professor Ney. Obrigado, Douglas. Obrigado. Vou começar Obrigado, aqui. gente. Acho que agora eu consigo compartilhar. Um instante, pessoal. Tá aqui, né? Conseguem ver minha tela?
Sim, professor. Correto, Ney. Ok, obrigado, pessoal. Bom, sou Nilson Seixas, vocês podem me chamar de Ney. Fique à vontade para me interromper a qualquer momento, tá? Qualquer dúvida, só manda pergunta no chat, a gente vai respondendo. Atualmente eu trabalho no Instituto Modal, sou diretor de negócios. O Instituto Modal é um instituto de ciência, tecnologia e inovação, focado em soluções de IA, automação industrial e tecnologias educacionais. Sou aluno do curso do MBA da FIA, né, do LabData. Então, estou concluindo o curso, fazendo a parte de projeto final e as últimas matérias da parte executiva, já terminei a parte técnica. Fiz também um MBA em gestão empresarial na FGV e mais cursos especializados aí de administração de marketing, estratégia disruptiva, controller, growth e administração. Tá? Vocês têm aí meu LinkedIn, podem entrar em contato, mandar perguntas, dúvidas, na medida do possível eu sempre respondo. Bom, o que nós vamos falar aqui hoje? Dar uma introdução para vocês do que é uma rede neural, quais são os componentes fundamentais de uma rede, né? Os neurônios, as camadas e os pesos, complementando o que o professor Douglas já apresentou para vocês, os tipos de arquiteturas, né? Quando usar uma CNN, uma LSTM, Transformers, quando usar Deep Learning e trazer exemplos práticos aqui. A gente vai ver um notebook Colab para implementação de uma rede densa e LSTM. Eu vou mostrar para vocês também o playground do TensorFlow, né, que é uma ferramenta do Google para implementação de modelos com redes neurais. Então, vou dar um apanhado e trazer um estudo de caso no final. Então, por que entender de redes neurais? Quais as principais aplicações que a gente usa hoje? Netflix, Uber, o Waze, todas elas por trás fazem uso de soluções de redes neurais, tá? Seja no reconhecimento, seja no assistente, no Waze, na geração de rotas. Os carros autônomos fazem uso para reconhecimento de imagem, de eventos, na medicina, para diagnóstico de imagem. Então, hoje, a maior parte das grandes aplicações, as aplicações mais modernas, fazem uso de redes neurais. Então, você ter uma noção do que é e como funciona é importante, tá? Entender os fundamentos dessa tecnologia, tá? As principais inovações hoje fazem uso de redes neurais. Então, ter conhecimento disso é importante. Então, uma rede neural, como o professor Douglas apresentou, né, uma rede multicamadas, ela tem alguns componentes, que são a camada de entrada, que são as variáveis de entrada, né, as camadas ocultas, ok? E a camada de saída, que vai ter o resultado desejado. Tá? Então, a camada de entrada recebe os dados brutos, o número de neurônio é igual ao número de características de dados que você está imputando na sua rede. Nas camadas ocultas, cada neurônio de entrada é conectado a um neurônio da camada oculta. Então, para cada neurônio de entrada, ele se conecta a cada neurônio e cada neurônio se conecta aos demais neurônios da camada subsequente. Tá? E uma rede neural pode ter N camadas internas, até ter a camada de saída. Tá? A camada de saída, também chamada de output layer, produz o resultado final. O número de neurônios depende do problema. Um para regressão, N para classificação. Se eu quero classificar o grupo de usuários, por exemplo, no iFood, a gente quer pegar a base de usuários, saber quais são os usuários que mais comem fast food, os que gostam de comer comida chinesa e os que gostam de comer comida italiana. Vai rodar um modelo de redes neurais de classificação e você vai ter um neurônio de saída para cada classe que você está classificando.
tá ok? Você pode dar entrada com uma imagem e pedir para classificar o tipo de imagem. Então, para cada tipo de imagem que você tem, você vai ter um neurônio de saída. Ficou claro aqui? Alguma dúvida? Então, vamos para o próximo. Bom, o neurônio. Como é que o neurônio artificial é composto numa rede, numa, numa rede, o neurônio artificial, como é que ele é composto numa rede, né? Ele tem as entradas, que são os inputs, ele é composto por pesos, por soma ponderada, função de ativação e a saída. A entrada são os dados que você está imputando. Os pesos são os valores que determinam a importância de cada entrada. Tá? E aí, para cada neurônio dentro da rede, multiplica-se cada entrada pelo seu peso e soma-se todos os pesos com as multiplicações de todos os neurônios. Com isso, você aplica uma função de ativação e decide se aquele neurônio dispara para o próximo ou não, se ele vai ativar ou não. E assim a rede vai, por camadas, neurônio a neurônio, tomando as decisões e para chegar a uma resposta final, até chegar no neurônio de saída, que é o output, onde vai ter o resultado final. Tá? Então, um neurônio numa rede neural tem a entrada, que é o dado que chega, ele tem um peso, ele tem uma soma ponderada, tá? Que é multiplicar a entrada pelo seu peso, e aí como chegam vários neurônios, várias entradas, ele pondera todas, ele faz a soma ponderada de todos, e aplica essa soma a uma função de ativação que vai decidir se o neurônio dispara ou não. Então, essas funções de ativação para decidir se o neurônio vai disparar ou não, nós temos algumas. A ReLU, que é a Rectified Linear Unit, tá? Ela decide se o valor é positivo, passa, se é negativo, vira zero. Tá? Tem a sigmoide, que varia entre 0 e 1, útil para probabilidades, então vai definir a probabilidade daquilo ocorrer ou não. A TAM, que é similar à sigmoide, mas vai de -1 a 1. E a softmax, que é para classificação múltipla. Tá? Distribui probabilidades entre várias classes. Então, muito usado em problemas de classificação. Então, dependendo do tipo de problema que você tem e o que você quer fazer, você ativa, define, quando você está montando a rede, a função de ativação que você vai usar nos neurônios da sua rede. Tá? E aqui são alguns tipos deles: o ReLU, o sigmoide, o TAM e o softmax. Como a rede aprende? Né? Ela tem a entrada de dados, da primeira, começando, passa para a primeira camada, para todos os neurônios, que passa para a segunda, para a terceira, para N camadas, até chegar no final. Então, o que é feito? Os dados entram, passam pelas camadas e geram uma previsão. Aí é a propagação para frente, né? Forward propagation. Você tem um cálculo de erro quando chega no final, então compara a previsão com o valor real que você tinha no treinamento, e aí vê se o modelo está acertando ou está errando. Dado o erro, você faz um back propagation, ou seja, volta-se toda a rede neural, neurônio a neurônio, corrigindo os pesos para acertar melhor aquela predição. Tá? No final, ainda é aplicado um gradiente descendente, que é uma otimização que vai ajustar todos os pesos para reduzir o erro. E esse processo se repete milhares de vezes até a rede estar treinada. Então, quando a gente fala que vai treinar uma rede neural, na verdade é você definir quais são os dados de entrada, quais são as camadas que ela vai ter, quantas camadas ela vai ter, quantos neurônios vai ter em cada camada, tá? Qual é a função de ativação que você vai trabalhar em cada neurônio, e automaticamente o algoritmo faz o forward propagation, o cálculo do erro, o back propagation, a otimização, tá? E a repetição até o resultado chegar ao esperado ou não. E aí você tem que mudar a rede, mudar os parâmetros, treinar novamente, buscar outros dados. Pessoal, eu não estou conseguindo ver o chat aqui, então, Giovana, se você puder, o pessoal for fazendo pergunta, puder avisar, eu agradeço, por favor.
Sem problemas, professor. Por enquanto, nada. Tá bom, obrigado. O principal conceito-chave aqui do aprendizado é que a rede aprende por tentativa e erro. Então, ela vai fazer N simulações até chegar a um indicador que ela está acertando. E repete todo o processo. Então, quando a gente treina um modelo, seja o tipo de rede que for, a gente pode ter um bom ajuste, o modelo pode estar subajustado, ou seja, ficou ruim, ele não consegue definir o problema, ele pode ter um bom ajuste, ele acompanha, consegue responder bem ao problema, ou ele pode ter o que nós chamamos de overfitting, que é ele decorar os dados. Ele se adequou demais ao problema e está perfeita a resposta dele. Isso não é desejável. Tá? O overfitting deve ser evitado, a gente deve sempre trabalhar para reduzir o overfitting e buscar sempre bons modelos. Na média, que não seja menos do que 7 ali, aí tem os indicadores, a gente vai ver quais são para fazer acurácia, F1, recall, que a gente analisa uma rede neural para avaliar se ela realmente, o modelo está adequado, se ele está com overfitting ou se ele está underfitting, tá? Que é mal ajustado. Quando a gente tem overfitting, eu treinei o modelo, ele já caiu em overfitting. Existem algumas técnicas para tentar reduzir isso antes de entrar com novos dados, que é você aplicar técnicas de dropout, que desliga neurônios, aí você vai dizer quantos por cento dos neurônios você quer desligar. Você tem a regularização, tá? Que penaliza pesos muito grandes, então aqueles pesos que estão grandes dentro do modelo, a regularização vai diminuir, ou você insere mais dados para treinar melhor o modelo e fazer com que ele aprenda e não fique só com um número limitado de dados e acabe decorando. Tá? É super importante quando vocês trabalham tanto em machine learning ou deep learning, treinando modelos de predição, vocês busquem sempre o fit perfeito, o bom ajuste. Deep Learning e Machine Learning não são competitivos, eles são complementares. Tá? A maior parte das soluções trabalham combinando técnicas de IA. Tá? O Machine Learning funciona bem com dados estruturados, enquanto o Deep Learning vai funcionar melhor com imagem, texto, áudio. O, o Machine Learning requer engenharia de filtros manual, tá? Você vai indicar lá quais são as filtros que vão ser trabalhados. Já no Deep Learning, ele aprende as filtros automaticamente. O Machine Learning é melhor para problemas com centenas de variáveis e o Deep Learning para milhares ou milhões de variáveis. Quanto mais dado você tem, você deve procurar usar Deep Learning e não Machine Learning. Eu tenho coisas na casa dos milhares, eu posso fazer modelos de Machine Learning? Pode, não há problema nenhum, mas o Deep Learning é mais recomendado para grandes volumes de dados. O Machine Learning é mais interpretável. Por que que se diz isso? Os algoritmos que são executados pelos modelos são mais fáceis de ser entendido e você consegue, dependendo da sua base de dados, até simular o cálculo. No Deep Learning é mais difícil. Você pegar uma rede com milhares de conexões de neurônios entre eles, você tentar entender o que foi feito ali, você entende o funcionamento, mas tentar fazer um acompanhamento, vamos dizer assim, um chinês, que é pegar passo a passo cada neurônio numa rede grande, é muito difícil, isso se torna impossível. Então, quando você quer explicar os dados, o resultado, de forma bem clara, machine learning é mais adequado. Se você aceita o resultado como uma caixa preta do que foi feita, deep learning é próprio para isso. Tem muito. Eu conheço, já tive a oportunidade de trabalhar com pessoas que analisaram modelos e, por não entender o que estava sendo feito pelo modelo, ele não aceitava o resultado. Tá? E com machine learning ele conseguia entender melhor porque ele conseguia simular aquilo. Então isso vai muito do executivo que você está trabalhando, do time que está
analisando os dados. Então, exemplos de machine learning, regressão linear, árvores de decisão, como o professor Douglas já tinha apresentado, né? Os de deep learning, as redes neurais, do tipo convolucional, as recursivas, LSTM, transformers, as, as redes gráficas neurais, quando usar cada um, né? Machine learning tradicional para problemas simples, interpretáveis com dados estruturados, deep learning para problemas complexos, com grandes volumes de dados não estruturados. Eles não são concorrentes, eles são complementares. Você pode fazer modelos com machine learning, pegar um resultado que você teve de uma predição e servir de entrada para uma rede neural, fazer outras análises. Tá? São coisas que você pode trabalhar de forma complementar. Então, aqui, quando usar cada arquitetura de redes neurais, né? Se o seu problema envolve imagens, você quer fazer classificação de imagem, detecção de objeto, controle de qualidade visual, reconhecimento facial, você vai usar redes neurais convolucionais, tá? CNN. Se o seu problema, como foi bem falado pelo professor Douglas, os séries temporais, você quer predizer alguma coisa no tempo, você vai usar as LSTM, Long Short Term Memory, tá? Que são para previsões de demanda, preços de ações, churn de cliente, consumo de energia, entre outros. Seu problema envolve texto, linguagem, você vai trabalhar com as redes que usam os algoritmos de transformers, tá? Aí você vai fazer análise de sentimento, a gente vai ver um exemplo aqui, chatbot, classificação de documentos, tradução, sumarização, normalmente a gente faz com algoritmos de transformer. Se o seu problema envolve recomendação, como Netflix, o YouTube, qual o próximo vídeo que vai ser exibido, ou Netflix, que filme o Netflix vai sugerir para o cliente, ele normalmente faz uso de Graph Neural Networks, tá? GNN. Tá? E aí é muito usado na parte de e-commerce, stream de vídeo, música, no Spotify também, personalização de conteúdos. Se você quer fazer detecção de anomalias, você vai trabalhar detecção de fraudes, falhas de equipamento, comportamento anormal, com redes Isolation Forest, perdão, ou autoencoders. Dúvidas até aqui, pessoal? Alguma pergunta? Nada? Pode parecer um pouco confuso, mas antes da gente entrar nos erros a evitar, eu vou mostrar para vocês aqui, para vocês terem uma visão melhor, o playground do Transformers. Deixa eu trazer para cá para vocês verem, do TensorFlow, melhor dizendo. Vocês conseguem ver aí a minha tela? Estão vendo aqui Sim. Perfeito, obrigado. Obrigado por responder. Bom, aqui a gente tem as filtros de entrada e que tipo de dado eu vou entrar. Eu posso entrar, olha, com pontos. Eu quero fazer a classificação que a rede classifique o que é ponto azul e o que é ponto amarelo corretamente. E estou entrando com um dado com os pontos concentrados, os azuis no meio, o amarelo depois. E essa rede vai ser treinada. Ela só está com uma camada interna, uma camada de entrada de filter, tá? Que está entrando com amarelo e azul e amarelo, de formas diferentes, e vai ter o resultado da classificação. A gente starta o treinamento, e vocês vão ver aqui, ó, que o modelo de saída, ó, ele está começando a separar o que é azul e amarelo. Ó. A entrada, aqui ele praticamente já separou tudo, poderia pausar. Ele fez 241 tentativas nesse modelo com uma camada. Eu poderia adicionar outra camada aqui, botar mais neurônios nessa camada, tá? E mudar o modelo de entrada. Ó. Agora a gente vai entrar com pontos separados: amarelo, azul, azul, amarelo. E mandar rodar esse modelo. Ele começou e está tentando separar lá o que é amarelo, o que é azul.
tá? E a gente consegue ver o que cada neurônio está gerando de resposta. Ó. Aqui, quando você para em cima, a classificação que cada neurônio está fazendo. Tá? Esse é um playground bem interessante para entender o conceito de rede neural. O link está aí na apostila, tá? Mas é playground.tensorflow.org. Aqui, a gente ainda pode mudar a entrada agora para dados separados na diagonal. E aí eu poderia dizer que a minha entrada de dados também tem mais uma classificação aqui, e mandar rodar e ver em quanto tempo ele separa. Esse é bem fácil dele separar, né? Porque os grupos já estão bem separados. Agora, se você pegar esse quarto aqui, ó, modelo de entrada, e os dados estão numa espiral, aí nós temos que encontrar outras formas de entrada de dados. Vou botar mais um neurônio aqui em cada camada e vou mandar rodar e ver quanto tempo, ó, como a classificação demora mais. Ele está classificando esses aqui, ó, como amarelo ainda. Ele vai tentando, o modelo vai tentando, vai treinando, vai mudando os parâmetros até conseguir fazer uma classificação correta. Ah, já estou com 200 e tanto e não vou conseguir separar. Estou vendo que ele não vai separar. Você para, muda os parâmetros, inclui mais uma camada e tenta novamente. Então, por exemplo, ó, vamos fazer aqui, vamos dar uma parada e ver se ele classifica melhor. Vou colocar mais uma camada de rede com 3 parâmetros. Aqui eu vou reduzir um. Vou botar mais um. Aqui tá bom, vamos testar aqui agora e ver o que que vai rodar. Então, ó, estou com 6 features de entrada, 6 não, 7, tá? E trabalhando com 3 camadas de redes internas, com um neurônio com uma variável de saída que é a classificação, tá? Mas aí aqui tem 2 variáveis de saída. Vamos lá. Olha, está isolando o que é amarelo, o que é azul, ainda tem aqui amarelo aqui classificando. Tá? Isso é para vocês terem uma ideia de como redes neurais funcionam, tá? Da parte de camadas. Vou mostrar um outro exemplo aqui para vocês. Ó, como é que ele já começou a tentar acertar o que é azul e o que é amarelo. Tá vendo? Praticamente aqui ele conseguiu isolar tudo, ó. Separou o que era azul do amarelo, com 473 tentativas, com 4 camadas internas e uma classificação de saída, com 7 filtros de entrada. Tá bom? Vou mostrar para vocês aqui um outro exemplo. Aqui o objetivo não é entrar em código, mas é para vocês entenderem como é que é implementado isso na prática, tá? Então, aqui era um projeto de análise de sentimento, tá? Sobre reviews de e-commerce, tá bom? E precisava classificar positivo 1 para notas 4 e 5 e negativo 0 para notas 1, 2, 3. Tá? A base aqui tinha 10.000 reviews, 100.000 reviews. A gente aplica um pré-processamento, que é a limpeza de texto, remoção de stop words. Stop words é quando você tem a palavra com preposição, artigo, você vai tirando e só deixando as palavras principais. Tá? Vetorização faz a vetorização das palavras, faz um balanceamento da classe, porque se tiver muito mais de uma classe do que outra, você faz o balanceamento para ajustar, para não ter discrepância, e testa o modelo. Aqui, nessa modelagem, foram comparados 3 modelos. Então, isso é um notebook Colab do Google, com Python, tá? Usando Pandas, NumPy, Scikit-learn, Keras, algumas libs. Então, aqui tem a parte de tratamento dos dados, então, os reviews IDs, o texto do review, qual foi a nota que foi dada e a data do review.
Aí é feito um tratamento de dados, tá? Eu não vou entrar em detalhe aqui do código, mas é para vocês verem que tem a parte de dados, tem a preparação dos dados propriamente dito, tá? Que é criar um database e fazer a modelagem. Aqui, a baseline foi usado um modelo de machine learning AdaBoost Classify, tá? E aí obteve-se um score para ele, ó, 0,79, tá bom? Com esse score, a gente consegue comparar depois com o modelo. Aí vamos fazer a primeira rede neural aqui, ó, uma rede densa. Então, criação do modelo de rede neural densa. Aqui é que está se criando a rede propriamente dita, ó. Essa é uma rede com primeira camada oculta, segunda camada oculta e uma camada de saída, tá? Com uma variável só de saída, você vê aqui que, olha, as funções de ativação na primeira camada foi ReLU, na segunda camada ReLU e na última camada sigmoide, tá? Ah, todos vocês vão implementar isso? Não, mas aqui no curso a gente aprende como se implementa, tá bom? Os executivos vão aprender a entender para poder usar. Não precisa se preocupar com a parte de implementação, mas o curso o MBA do LabData e a pós-graduação te ensina a analisar e a implementar, tá bom? E tem o curso de Python, você tem o curso de Machine Learning e depois Deep Learning. Então, aqui a rede listada com duas camadas densas, na verdade com as três camadas, né? Duas de entrada e duas internas e uma de saída. Aí vem a compilação do modelo e o treinamento. Ó. Aqui foram rodados com 15 épocas, 12 bets e começa o treinamento. E ele vai tendo aqui ó, a acurácia. Tá vendo aqui que a acurácia aqui está 0,94? 0,94 indica que esse modelo está com overfitting. Ou seja, ele decorou os dados. Então, ó, modelo com tendência de overfitting, irei alterar os parâmetros. Então, eu vou fazer uma alteração na rede inicial, que foi definida com duas camadas internas e uma de saída. Como ele deu um overfitting, que é um índice de 0,94, está muito próximo de 1, ou seja, está próximo de 100% de acerto. Tá? O ideal é que fique ali na casa entre 70% e 89%, 90% no máximo. Então, com mais de 90% tem um overfitting. Aí eu faço a alteração do modelo. Ó. Vou pegar a primeira camada, depois da primeira camada, aplicar um dropout, que é o quê? Desligar neurônios. Tá? Vou desligando 50% dos neurônios dessa camada para a integração com a próxima. Lembra que a gente falou das técnicas de redução de overfitting? Então, aqui está se aplicando o dropout. Tá? Tanto na primeira quanto na segunda. Tá? E aí, quando você treina esse modelo de novo, faz o treinamento, a acurácia dele reduziu, ó, passou para 88. O overfit foi reduzido, ele passa a ser um modelo aceitável. Tá? Uma vez que você treinou o modelo, ele está aceitável, você vai validar esse modelo. Então, você vai pegar outro conjunto de dados que você separou para comparar e fazer a validação. E aqui você faz a análise de a matriz de confusão, que é analisar os verdadeiros positivos e falsos positivos, verdadeiros negativos e falsos negativos, tá? E verificar a acurácia do modelo. Então, ó, o modelo ainda continua com outra massa de dados, ele continua respondendo bem, 0,86, então ele é um modelo aceitável. E aí, a gente vai comparar esse modelo agora com um modelo recorrente, aí treina-se outro modelo, aí vai criar-se uma rede LSTM, tá? Na definição da rede LSTM, a gente cria ela aqui embaixo, ó, ela tem uma camada de embed, tá, com 128 variáveis, 28 neurônios, 128 neurônios, uma LSTM pura, com mais 128, aplica-se o dropout nela, tá, e bota uma camada densa de saída, tá, usando ativação por sigmoide. E aí faz o treinamento dessa rede. Então a rede aqui é treinada, a acurácia dela ficou em 0,93. Ela estava bem, como se diz, estava tendendo a overfitting, tá? Aí faz-se a análise dos falsos verdadeiros, falsos positivos e
verdadeiros positivos, tá? Que é a acurácia geral. Aí na acurácia geral da LSTM ela ficou com 86,03, tá? E aí vem uma recomendação final. Apesar da rede LSTM ter ficado pouca coisa acima do resultado da rede densa, a opção foi pela rede densa porque a rede densa exige menos processamento, tá? A LSTM requer muito mais processamento. Então era mais fácil em produção trabalhar com uma rede densa, tá? Que foi a recomendação final. E próximos passos poderia se tentar usar, acrescentar modelos pré-treinados. A gente está fazendo outras coisas nesse modelo, tá bom? Alguma dúvida aqui? Alguma pergunta? Professor Ney, Pois não? perguntaram sobre o overfitting. Eu até respondi aqui no chat, mas vou compartilhar contigo a pergunta e minha resposta, para de repente você trazer sua visão também. Aqui, o Tá, overfitting pode levar a resultado enviesado? Eu comentei que o overfitting significa que ele se adequou muito ao seu dado de treinamento, daí ele não generaliza, ou seja, ele não vai servir ali, né, para os novos dados. E a outra pergunta foi se por que o overfit deve ser evitado e ter uma accuracy menor é melhor. Eu respondi ali também, a accuracy é uma medida de quanto maior, melhor. Porque quando ela fica muito alta, normalmente ela não generaliza, né? Então você perfeito. não consegue usar para os novos dados. Se quiser complementar ou até corrigir minha resposta, por favor. Não, está corretíssima a resposta. Deixa eu só voltar na apresentação aqui. Eu vou mostrar, tentar só complementar. Acho que é essa aqui. Aqui. Cadê aqui a parte de overfit aqui? Aqui. Bom, quem foi que fez a pergunta do overfit, da acurácia? Tiveram duas pessoas aqui. Tá, Foi o Isaac, que perguntou se o overfit pode levar a resultado enviesado, e a Letícia, que perguntou por que o overfit deve ser evitado e ter uma accuracy menor é melhor. perfeito. Bom, aqui, ó, quando você pensa vocês estão vendo aqui o mouse mexendo na tela, né? Quando você tem os pontos que você quer predizer e a sua predição é essa reta, tem muita coisa fora da reta, o teu modelo não está bom. Então ele está sobreajustado, a sua acurácia vai ser baixa. Uma acurácia média, que a gente está falando de 7 a 9, significa que o seu modelo está se adequando a vários problemas, poucos pontos de predição estão fora, tá? Mas ele não está acertando tudo, porque quando ele fica overfitting, significa que o seu modelo se adequou àquele problema específico, àquela base de dados que você está criando, que você usou para o dado. Ele praticamente decorou os dados. Então, é como se você botar outro dado, ele não vai responder bem, porque ele está ajustado para responder só aquele conjunto de dados que você treinou. Por isso que a gente deve evitar o overfitting. O overfit é quando você especializa demais o modelo. Ele fica 100% respondendo ao seu problema e não de forma genérica. Tá? Quando a gente fala de uma acurácia menor, entre 7 e 8, e não 9, 10, de 7 a 8 são modelos que acertam muito. Tá? O resultado que você tem na produção, quando você não usa um modelo preditivo, você erra muito mais, porque no aleatório você tem 50% de chance de acertar, 50% de chance de errar. Quando você trabalha com modelos que têm uma acurácia, um índice de acerto entre 70% e 90%, você está acertando mais do que o aleatório. Então, isso já te traz vantagem. Quando o teu modelo está ajustado para acertar para a tua base de dados que você treinou 100%, quando você leva para outros dados, provavelmente ele vai fazer uma análise, uma predição ruim, pior do que o aleatório. Consegui responder? Complementei a resposta do professor Douglas? Ficou claro para vocês? Se não, a gente. Beleza, Letícia. Quem mais que teve a dúvida?
Foi o Isaac. Isaac, ficou claro para Esclareceu, você Isaac. também? Beleza, tá? Professor Ney, tem mais uma pergunta aqui da Pois não. Luciane. A escolha da rede densa, por que ela não consome tanto poder computacional? Tá, a rede densa, em relação à LSTM, aí é o algoritmo que ela usa. Tá? Ela vai fazer muito mais conexões internas, tá? E o algoritmo que é usado, a técnica que é usada para fazer a análise, o backpropagation, todos aqueles algoritmos que a gente falou, vai exigir muito mais processamento do que o algoritmo de uma rede densa. Então, naquele exemplo que eu dei, usando a rede densa, eu tive um resultado de 0,82 com uma e 0,86 com a LSTM. Então, eu estou com a diferença ali na casa decimal de 0,4. Isso não justificava a quantidade de processamento que eu ia precisar ter para fazer predições em produção com aquele modelo, tá bom? Então, aí decide-se pela rede densa. É porque o algoritmo que é usado numa LSTM é muito mais complexo do que o algoritmo usado numa rede densa. Consegui responder? A Luciane colocou que entendeu aqui. E até complementando, se o senhor me permite, professor Ney, para uma mesma quantidade de neurônios, uma rede LSTM tem muito mais parâmetro do que uma Uma rede densa. rede densa com perceptron. Então é mais cálculo Perfeito. envolvido, consome muito Muito mais mais. cálculo. Aí consome, você precisa de muito mais processamento, leva mais tempo para treinar, leva mais tempo para fazer uma predição. E aí, quando a diferença entre as redes é pequena o resultado, você pode optar por uma a que é mais eficiente em processamento. Tá? Por isso, voltando àquele último slide do professor, primeiro a gente entende o problema, o que que a gente quer responder, para escolher a tecnologia certa e os parâmetros certos de análise de cada modelo. Bom, avançando aqui. Então, quando a gente vai usar IA em geral, seja machine learning, agentes, deep learning, tem erros que são fatais que a gente precisa evitar. E isso é muito comum cometer esse erro. Tecnologia, que foi uma das coisas que o senhor falou, professor, né, Douglas, você comentou e que a gente comentou, é escolher o problema, a tecnologia antes de escolher o problema, tá? Então, vamos usar deep learning. Calma aí, cara, para. Você tem dados? Você tem histórico de dados para usar? O que que você tem antes de fazer isso? Então, é muito mais importante você focar no problema, qual a pergunta de negócio você quer responder e ver, para essa pergunta de negócio, qual a melhor tecnologia a ser usada. Às vezes, estatística pura resolve. Analytics vai resolver o que você quer, porque você quer só saber o que teve para trás. Ah, não, eu quero fazer uma predição. Ah, tá bom, eu posso usar machine learning, eu posso usar deep learning. Então você tem que entender primeiro o problema e, dado o problema, eu tenho dado estruturado ou dado não estruturado? Eu tenho pouco histórico ou tenho muito histórico? Dado essas análises, você vai definir que tecnologia você vai usar. Qualidade dos dados é fundamental. Então, o próprio professor Douglas comentou, muitas vezes as pessoas têm CRM, tem uma série de ferramentas, mas não preenche os dados corretamente, não preenche todos os dados, ou os dados são preenchidos errados e você não faz o tratamento dos dados. Então, você tem lá datas que estão erradas em campo data e você não faz uma verificação, né? Você está fazendo uma análise de dados de telefone e tem letra no meio, não é só telefone. Então, tem várias coisas que você pode tratar os dados antes e se preocupar com a qualidade deles para incluir no seu modelo. A qualidade do dado está relacionada também ao dado ter a ver com a pergunta de negócio que você quer fazer. Muitas vezes se criam ABTs, que é um Analytic Base Table, a base,
a tabela de base para análise dos dados que você vai botar no teu modelo, informações que são desnecessárias para a pergunta de negócio que você está fazendo. Então, ela não está, não seria, apesar dela estar ali, ela não tem, para aquela pergunta de negócio que você está fazendo, aquilo não é a qualidade de dado ideal. Você precisa dos dados que vão responder a sua pergunta. Então, boa parte do trabalho, quando a gente fala de uso de inteligência artificial, seja com machine learning, seja com deep learning, está em importar os dados, tratar os dados, preparar os dados. Isso é 80% do trabalho. 20% é treinamento de modelo, criação do modelo, treinamento e análise do modelo. Tá? A parte mais trabalhosa é a parte de gerar os dados, verificar a qualidade dele e fazer a preparação desses dados. Tá bom? Outra coisa, muita gente faz o modelo, tá com o dado ok, fez, treinou, mas não planeja o deploy e aquilo nunca acaba entrando em produção. Fica só na parte do time de ciência de dados da empresa, fazendo as análises e não coloca aquilo de forma automatizada em produção. Tá? Então, esse é um erro muito comum também e deve ser evitado. Se começam muitas iniciativas, starta-se o projeto, faz o modelo, corta-se os dados, testa, e depois aquilo não vira uma feature em produção, realmente respondendo à pergunta de negócio em tempo real. Tá? O projeto fica dentro da TI e fica parado. E hoje em dia, que não pode ser deixado de lado em hipótese alguma, é a negligenciar a governança, que é a privacidade dos dados. Então, você, quando está lidando com dados para treinamento de modelos, você tem que ter essa preocupação também com a LGPD, tá bom? Em anonimizar os dados. Se vocês verem naquele exemplo que eu estava dando, os dados estavam anonimizados, eram tudo com ID, você não tem referência, você não sabe quem fez o apontamento, preservando a privacidade dos dados, tá? Falando o viés de algoritmo e quando a gente fala de viés de algoritmo, o overfitting ele está trazendo um viés, porque você está pegando aquele problema específico, aquela modelagem, aquele conjunto de dados específico, né? E teu modelo está respondendo a ele com 100%. Você está trazendo um viés daquele problema, daquele conjunto de dados para dentro do seu modelo. Então, isso também é se preocupar com a parte de governança, também analisa isso, tá bom? Se preocupar com a explicabilidade das decisões, às vezes em machine learning, em deep learning, os modelos muito grandes, os cálculos que são feitos não se explica, você explica o funcionamento, a rede, as funções que foram usadas, os parâmetros e o raciocínio principal, mas você não consegue fazer uma demonstração do cálculo todo que foi feito para chegar naquele resultado, tá? E ética em IA não é opcional, né, gente? A gente tem que ter muito cuidado com isso, tá? Se você evitar esses erros, pensar no problema primeiro, escolher a tecnologia depois, se preocupar com a qualidade de dados, planejar o deploy. Fiz um modelo, criei tudo, vou botar em produção, planejou o deploy e não negligencia a governança, você já está em 20% das empresas top em execução de IA. Tá? A maior parte das empresas hoje cometem algum desses erros, fazem uso de tecnologia que não é adequado ao problema, a qualidade dos dados está ruim, negligenciam LGPD, né? Principalmente IA, quando a gente treina, né, usando ChatGPT, se não usa a IA corporativa, uma versão da própria empresa, você pode estar subindo dados estratégicos da empresa sensíveis para esses modelos públicos. Então tem que ter esse cuidado, tá bom? A governança aí no uso de IA é fundamental. Para ter sucesso em Deep Learning, você precisa de 3 pilares, né? Ter o problema de negócio claro, qualidade do dado e apoio do executivo. O apoio do executivo vem de apoio realmente à iniciativa, querem fazer aquilo, ter orçamento adequado
e paciência para o tempo de implementação. Um projeto de Deep Learning real, bem feito, leva de 3 a 6 meses, tá? Dependendo do tamanho da base e da complexidade dos dados que precisam ser organizados. Tá bom? Qualquer coisa que digam menor do que isso, desconfie. Tá? Não é que não tenha projetos de Deep Learning que não possam ser feitos em 2 meses, mas normalmente projetos sérios em empresas, em grandes corporações, levam de 3 a 6 meses para serem implementados. Tá? Desde o entendimento do negócio, a importação dos dados, ao tratamento, ao treinamento do modelo, a comparação dos dados, ao deploy, preparação do deploy em produção, treinamento da equipe, o projeto como um todo. Dúvidas aqui em relação aos 4 erros mais evitados e os 3 pilares para o sucesso? Alguma pergunta? Então, vamos em frente. Então, o data-driven na empresa, né, o espectro do data-driven, que é você ter uma empresa orientada a dados, a decisão, foi um pouco da palestra do professor também, do professor Douglas, com as decisões estratégica, tática e operacional. Você precisa ter uma estrutura para isso, que vai desde a infraestrutura de dados, que é você ter um data lake onde você concentra todos os seus dados, uns pipelines de gestão, que é vou buscar dados do RP, vou buscar dados do CRM, vou buscar dados das aplicações desenvolvidas pela empresa, centraliza isso tudo num lugar, vou anonimizar o que precisa ser anonimizado, vou fazer os ajustes que precisam ser feitos, as adequações, agregação de dados para ter dados que respondam, dados de qualidade para responder a pergunta do negócio. Então, isso tudo ocorre ali na infraestrutura de dados. E aí você vai ter a parte de analytics, perdão, que você vai ter o BI, dashboards, SQL, onde você vai fazer as perguntas e executar as perguntas nos dados. Tá? Aqui você já pode ter uma camada de machine learning também. Indo já para a camada de IA tradicional, camada 2, onde você vai ter regressão, árvore de decisões, clusters, os principais algoritmos de machine learning, tá bom? Com predição do que vai acontecer, né? Na camada 3, você já entra num sistemas inteligentes, que aí é você ter, além da predição, a decisão e automação, que é a prescrição do que vai ser feito, tá? Você começa a automatizar todo o processo. Tá? Então, aqui você tem agentes, deep learning, machine learning, modelos de IA generativa, tudo trabalhando de forma orquestrada para responder problemas de negócio, tomar uma decisão e agir de forma automática. Tá? Essas são as principais camadas de uma organização orientada a data-driven, ou seja, orientada a dados. Tá? Então, repito, né, não é escolher uma tecnologia, tá? É integrar um sistema completo. Ok? Dúvidas aqui? A maioria das empresas, né, tem um data warehouse, um data lake, e ficam aqui na camada de BI, dashboards, consultas, dificilmente passam para ter modelos de machine learning fazendo predição do que vai acontecer. Tá? E é daqui para frente que está o diferencial. Tá? Isso aqui a maioria das empresas já fazem hoje, é como se fosse commodity. Tá? O diferencial está aqui, na camada 2 e camada 3. Então, aqui tem uma proposta do framework de implementação em 5 fases, né? Onde você vai fazer o diagnóstico do problema, entender o problema que você quer resolver, vai montar a sua arquitetura, fazer o pipeline de dados, ou seja, importar os dados para uma base onde você vai trabalhar, para poder montar o teu modelo, vai montar a tua infraestrutura, seja ela on-premise, seja cloud, tá? Vai se preocupar com os dados que você tem que são sensíveis, com a parte de segurança, e aí você parte para o desenvolvimento propriamente dito, tá? Onde você vai
criar os teus modelos, sejam eles de machine learning ou deep learning, treinar esses modelos, avaliá-los, fazer comparações, e aí sim você depois consegue fazer um deploy na fase 4, tá? Onde você vai monitorar, fazer teste A/B. Você teve dois modelos que se comportaram muito próximo. Você pode fazer um teste A/B e comparar o resultado dos modelos. Tá? Faz o deploy dos dois e testa. Parte da base você está usando um modelo e vê qual que dá o melhor resultado. Tá? E fazer o treinamento dos usuários para fazer o uso dessas novas funcionalidades. E por último, é você ficar monitorando para fazer a otimização contínua disso, né? Então, na fase 1, né, você vai mapear lá as suas 3 principais dores de negócio, avaliar os dados disponíveis e a qualidade desse dado e calcular o ROI potencial, tá? Para ver se vale a pena o projeto, se justifica ou não. Depois, aqui no desenvolvimento, você vai treinar os modelos, fazer o ajuste fino, tá? Fazer a maior parte aqui do trabalho está nessa fase 2 de arquitetura, que é o pipeline de dados em gestão de dados, que é 80% é limpeza de dados, 20% é modelagem, tá bom? E por último, quando você está na fase aqui 5 e já está em produção, você vai fazer o rastreamento periódico, vai fazer ajuste baseado nos feedbacks, então as áreas de negócio vão te dar feedback se aquele modelo está bom, se o modelo está ruim, se o resultado está adequado, você vai continuar monitorando e vendo e fazendo os ajustes necessários no modelo e novos deploy, e isso entra em ciclo, fica num ciclo, ok? Esse é o framework principal aí para se trabalhar com IA, seja machine learning, deep learning ou um agente que você queira implementar, tá? Então aqui eu faço aquele comentário, né, são de 4 a 6 meses a implementação, tá? Quem promete 2 meses para um projeto sério, desconfie. Não é impossível, mas acende uma luz. Então, na jornada de vocês, quais são os próximos passos assim que vocês podem dar? Os iniciantes, nunca viu nada de IA, não tem noção de programação, então, de repente, fazer um curso de Python, ver curso de introdução ao Machine Learning, tutoriais práticos de TensorFlow, né? Acessar lá o Kaggle Learning, que tem cursos lá, e você consegue ler vários artigos e ver o que as pessoas estão fazendo com o IA. Pessoal já mais intermediário pode buscar se especializar em Deep Learning, pegar projeto para fazer, então botar a mão na massa. Então, não necessariamente aqui a gente vai ter perfil executivo, perfil técnico. Então, pessoal que é executivo não precisa se preocupar com a implementação, você vai ter um técnico para fazer a implementação para você. Aí, se não tiver, você aprende, se for o caso, tá? Mas o curso aqui é completo, então você pode fazer você mesmo ou ter os técnicos que vão te auxiliar, mas é importante executar o projeto, mesmo que você não ponha a mão na massa para implementar a parte técnica, mas você vai definir quais são as perguntas de negócio que você quer, qual é o negócio a pergunta que vai ser respondida, quais são os dados que vão ser usados, e essas decisões, e executar o projeto, acompanhar o projeto e medir os resultados e fazer as análises, tá? Fazer a leitura de papers e contribuir para projetos open source. Já para aplicação empresarial, fazer o MBA em Ciência de Dados Analytics, ou aqueles que querem aprender a parte de implementação, a pós-graduação técnica do LabData também, projetos pilotos na própria empresa, consultoria especializada para casos de uso específicos na sua empresa. Tá bom? De novo, a dica de ouro do professor lá desde o início. Comece com um problema real, foque no problema, depois escolha a tecnologia. Bom, esse aqui é um caso de uso. A gente fez para uma fábrica de refrigerante de Brasília, tá? Eles tinham um problema de ruptura de estoque, perda de venda. Não conseguia prever a demanda de venda correta, então, às vezes, tinha um aumento de demanda no mercado e eles não tinham um produto pronto para botar no mercado. Então, nós desenvolvemos uma solução que pegou todo o histórico de pedido deles, pedidos históricos de clientes, as análises do dado da linha de produção deles, eles tinham dados históricos da linha de produção,
de mais de 10 anos, histórico de previsão de tempo nas regiões para onde era feita a análise, tá? E de eventos. Eventos do tipo, grandes jogos, grandes shows, grandes espetáculos em regiões de venda, para ver se aquilo tinha aumento ou não de demanda quando isso ocorria, tá? E aí eles têm um planejamento deles, e para todo planejamento de produção tem lá, olha, está se esperando uma temperatura média do tempo de tanto, que vai ter tal evento em tal época, e por isso a demanda é essa. E o nosso modelo consegue, através de novos dados que vão recebendo, de novos eventos que a cidade, aquela região vai recebendo, da alteração do clima, fazer predição se vai ter aumento de demanda ou diminuição de demanda e olhar para a produção e dizer: você precisa aumentar ou diminuir a sua produção para atender a demanda prevista, tá? Nesse modelo, nós usamos uma rede LSTM, tá? A gente alimentou com mais de 5 dados de histórico, mais de 5 anos de dados de histórico de venda, clima e eventos públicos. Tá? A rede aprendeu os padrões sazonais, tendências e as correlações, e ela gera uma previsão para os próximos 60 dias para a linha de produção. Tá? Então, ela está sempre olhando 60 dias para frente. A produção para daqui a 60 dias, as variáveis que estavam previstas continuam valendo? A demanda vai ser a mesma? É isso que essa aplicação faz. E os resultados conseguiu reduzir a ruptura que era de 1,2% para 0,2%. Tá? E esse projeto teve um ROI positivo e se pagou em apenas 3 meses, porque a redução foi gigantesca. Tá? Ele consegue, teve uma alteração de clima, o verão vai ser mais quente, a temperatura vai aumentar, vai ter uma demanda maior por refrigerante, pelos produtos, então a produção que está não vai atender. Tá? Então, era uma previsão de demanda usando rede neural LSTM, tá? Para uma fábrica de refrigerante aqui no Brasil, em Brasília. E aqui falando um pouco das próximas tendências, né? A onda 1 já está acontecendo, são os dados estruturados aí com os modelos generativos. Já estamos em 2025 com Auto Machine Learning acontecendo, que é você só entra com os dados e o próprio modelo, a própria IA, já testa vários modelos para você e apresenta um resultado, tá? Reduzindo o tempo de desenvolvimento aí em 60%. Então é você já usar modelos de Auto Machine Learning e Deep Learning para implementar soluções de forma automática para problemas mais simples, tá? Para os próximos aí 26, 27, o Federated Linear Learning, que é você separar, você treinar modelos compartilhado entre empresas sem compartilhar os dados. Então, a parte do modelo, de treinamento do modelo, ela é feita numa plataforma conjunta entre as empresas. Mas cada empresa detém o seu dado e as empresas não veem os dados das outras. Só veem o resultado do modelo que está sendo treinado. Tá? Para garantir a parte de sigilo e governança dos dados. Tá? Então, isso é uma tendência aí para os próximos anos. E aí, para 2030 para frente, com a computação quântica, o quantum machine learning, deep learning, que vai resolver problemas bem mais complexos de forma muito mais rápida. Tá? Esses são os próximos passos aí, o futuro próximo. Então, o que a gente viu? Redes neurais, né, que é um modelo matemático que permite fazer predições, classificações, resolver diversos tipos de problemas. Falamos dos principais componentes de uma rede neural, são seus neurônios, seus pesos, as funções de ativação. Falamos especificamente de Deep Learning, redes com múltiplas camadas, as principais arquiteturas, CNN, LSTM, RNN, diversos tipos de rede. Tá? Os pilares de sucesso, né? Um problema claro, dados de qualidade e apoio executivo, e a complementariedade das tecnologias de IA,
seja agente, deep learning, machine learning, tudo pode ser usado de forma integrada para obter um resultado melhor e responder melhor as perguntas. Bom, aqui eu termino a minha parte da aula, aberta a perguntas, dúvidas. Se vocês quiserem que eu mostre mais alguma coisa, volte a alguma coisa, só perguntar, só falar. Tem uma do Ricardo, professor. Tá, Professor Neucin, esse case que o senhor apresentou poderia ser usado em qualquer gestão de estoque de varejistas? Um supermercado, por exemplo? bom, o case, o que foi feito, sim, pode ser usado para supermercado. O mix de produtos, se você tiver o histórico, é um mercado que já está há muito tempo no mercado, você tem lá as demandas, você pode aplicar, sim, esse modelo de rede que foi usado para... O que acontece quando a gente fala de projetos de ciência de dados é que a estrutura da solução é a mesma, mas os dados são outros. Então, tem que entender o seu mix de produto do mercado, quais são os mais importantes para você, os que mais impactam a sua receita, o que você mais tem perda. Aí, o que que é relevante, qual é a pergunta que precisa ser respondida, talvez não seja a mesma da que foi feita para essa fábrica, mas sim a estrutura do projeto e a ideia é a mesma e é replicável, tá? Mas o que vai mudar são os dados, e aí a análise, e dependendo da quantidade de dados e do mix de informação que se tenha, você tem que escolher um modelo diferente. Respondi, Ricardo? O pessoal não gosta muito de responder, né? De falar, mas espero ter. Quem mais? Mais alguma coisa? Professor Douglas, o senhor quer complementar com alguma informação, alguma coisa, alguma observação que o senhor queira fazer? O Ricardo trouxe aqui, ó, entendo. A pergunta é porque os produtos têm variação de acordo com o clima da região, datas Isso. comemorativas, Aí isso é o etc. que eu falei, os dados vão mudar, né? Para cada região, eu tenho os dados de clima daquela região, as datas. Isso foi feito para aquela. Só que para a empresa que a gente fez, ela vende não para o Brasil todo, mas ela vende para uma região específica. Então, a gente tinha os dados apontados por região. Então, qual era o clima para a região centro-oeste, para parte do Nordeste, para parte da região Norte, era classificado setorizado, tá? Não era um único resultado. A gente tinha demanda por regiões, aí vai pelo CD de distribuição. Aquele CD que atende aquela região tem um modelo dele para atender com os dados daquela região. E você divide em vários modelos.